Salve galera, muito boa noite, que bom, que privilégio, que honra poder ministrar a palavra ao seu coração nessa noite. Toda a juventude avante da IPI de Dourados, que prazer, um grande abraço ao pastor Edson Rios, um grande abraço ao meu grande amigo pastor Mário, vocês nos inspiram demais, o que vocês estão fazendo está realmente inspirando muita gente, abençoando muitas pessoas e como eu fico feliz de somar, de participar daquilo que Deus está fazendo entre vocês. Então, eu quero te convidar mesmo para participar desde já. Eu não vou ministrar essa palavra simplesmente daqui para aí, nós vamos construir algo juntos. Então participa nos comentários e também eu quero te convidar para mandar o link dessa transmissão para mais alguém. Talvez tenha um amigo seu que você nem falou muito tempo nessa quarentena, Deus está trazendo o nome dele agora. Nós não vamos somente pregar sobre o sobrenatural, nós vamos aqui te convidar a viver o sobrenatural nesse tempo. Você não é espectador, você escreve a história com Deus. Então, chama alguém agora para participar dessa transmissão. Quero te desafiar a convidar 5 amigos para participar com a gente agora dessa transmissão. Nós estamos na série aqui Vendo o Invisível e hoje falando sobre vida sobrenatural, vivendo o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus está ligado à sua manifestação, aos seus dons, o seu poder que foi derramado, a plenitude do poder de Deus para todo o cristão, para todo aquele que crê em Jesus, foi derramado na inauguração da igreja. Como foi a inauguração da igreja? Foi a festa de Pentecostes. Deus fez festa de inauguração. Você que é da juventude, você gosta de festa, né? E na festa de Pentecostes teve de tudo. Teve luz, porque tinha fogo na cabeça de cada um. Era assim, muita luz, porque tinha 120 em cada lugar e tinha línguas de fogos na cabeça de cada um. Também teve barulho, porque a Bíblia fala que teve um vento muito forte, e o vento muito forte normalmente ele causa um estrondo, ele causa um determinado barulho, e eles também tiveram uma contextualização incrível, porque todo mundo falava, os 120 e os outros ouviam na sua própria língua. Ou seja, caminhar com Jesus, ser parte da igreja é acreditar no sobrenatural. E tem gente que acha que os dons do Espírito Santo cessaram, acha que os dons já era, só que na verdade os dons foram derramados para a igreja para que ela cumprisse o seu propósito até a volta de Jesus. Então não era somente para algumas pessoas especiais, mas para toda a igreja. Por isso em 1 Coríntios 12, versículo 1, Paulo fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo está dizendo, ninguém pode ser ignorante quanto ao dom espiritual. E preste atenção, aqui não é que eles não sabiam que os dons existiam. Na verdade, 1 Coríntios 12 foi escrito para uma igreja que tinha muitos dons espirituais, para uma igreja que sabia o que era o sobrenatural, mas eles ainda eram ignorantes sobre como vivenciar os dons do Espírito Santo, porque aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho revelação, fica limitado na minha vida. E o que Deus quer? Deus quer que o sobrenatural seja natural na sua vida. Deus quer que o sobrenatural seja natural na juventude avante. Então, para você crescer na plena manifestação do Espírito Santo, você precisa saber mais sobre o poder de Deus. É verdade que nós temos que conhecer a palavra de Deus. É verdade que nós temos que ser aqueles que buscam a Escritura a fundo, que sejamos conhecedores das Escrituras. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que você conheça o poder da verdade e a verdade sobre o poder de Deus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Nós vamos orar juntos agora e desde já o Espírito Santo de Deus vai ser derramado. Não é simplesmente uma instrução, não é simplesmente uma aula sobre dons espirituais, vai ser uma vivência do sobrenatural
sobrenatural. Então feche os seus olhos, nós vamos orar. O Espírito Santo não quer que ninguém seja aqui ignorante. Então o professor Espírito Santo vai te conduzir agora a experiências com Ele. Feche seus olhos, eu quero te convidar para viver, começar esse tempo tendo uma vivência com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, tenha o seu lugar em cada pessoa, em cada casa aonde essa transmissão chega. Começa agora, eu começo te pedindo que venha agora paz, que venha agora, ó Deus, toda aquela preocupação vai embora, e que venha agora aquele Espírito que traz harmonia, que traz leveza. Tem pessoas que não estão dormindo bem, tem pessoas que têm sido tomadas pela ansiedade, tem pessoas que não suportam mais o momento em que vivemos, porque tem sido um tempo desafiador, e eu declaro agora leveza, eu declaro agora paz, eu declaro agora sono dos justos, eu declaro agora mente liberada, iluminada, para conhecer o Espírito Santo, para experimentar o Espírito Santo. Aqueles que sentem dores de cabeça, dores na coluna, dores nos membros do corpo, em nome de Jesus, declaro agora cura, declaro agora 100% curados, declaro que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito venha trazer mudança em cada pessoa, em nome de Jesus. Se revele a nós, quem está desencorajado, quem tem lutado com pensamentos de morte, quem tem lutado com pensamentos de desistência, ninguém vai desistir, e vem agora se revelar a nós, nos instruir, vem agora nos levar, ó Deus, àquele caminho de pleno entendimento, plena paz. Se não é da Tua vontade que estejamos ignorantes quanto aos dons espirituais, cremos que agora o Senhor vai nos levar a esse caminho, essa jornada de revelação e de poder de Deus, Oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se alguma palavra durante essa oração pegou o seu coração, você se identificou, você percebeu uma mudança, já foi oração respondida, queria te convidar a colocar aí no comentário: eu me identifico, foi para mim, amém, eu recebo, algo mudou, a dor foi embora. Coloca aí no chat, vamos participando. Sabe por quê? Aqui já tem uma instrução do sobrenatural, porque se você quiser viver o sobrenatural na sua igreja, no seu ministério, na sua vida, testemunhe, porque o testemunho edifica a fé do outro, porque o testemunho anuncia o que Deus vai fazer, porque Ele faz na minha vida, e testemunho significa faz novamente, faz algo novo. Então, testemunho. Quem não valoriza testemunho não vive o sobrenatural. Quem não valoriza o que Deus está fazendo não vive o sobrenatural. Pode ser cura de gripe, pode ser cura de uma dor de cabeça leve, mas se a gente não testemunhar a cura da gripe, a gente não vai testemunhar a cura do câncer. Se a gente não testemunhar a cura do câncer, a gente não vai testemunhar a ressurreição. Então, vamos avante, testemunhe, fale o que Deus está fazendo na sua vida. Então, nós entendemos aqui que Deus derramou o seu Espírito Santo, liberou dons para a igreja. Efésios 4 fala que Jesus foi aos céus, e Ele então, depois de vencer a Satanás, depois de vencer a morte, depois de se apresentar ao Pai, quando Ele sobe aos céus, Ele distribui dons aos homens. Então os dons são dados por Jesus, e os dons são dados pelo Espírito Santo, que distribui na igreja a cada um como quer. Então entenda que a manifestação do sobrenatural, por meio dos dons do Espírito Santo, nós temos que entender que Deus não deseja que a gente seja ignorante, que temos diferentes tipos de dons. Então eu tenho um dom de profecia, o outro posso ser profeta, mas o outro é evangelista. Eu posso ser usado na profecia e o outro pode ser usado na cura. Alguém pode ser usado na cura, o outro em palavra de conhecimento. Alguém pode ser usado no dom da fé, o outro em outro tipo de dom, como os dons ministeriais também. Todos os dons são importantes e dados
pela graça de Deus, é fruto da graça. Cada cristão recebeu pelo menos um dom. Cada cristão recebeu pelo menos um dom. Ei, você que está me ouvindo, você recebeu pelo menos um dom. Você tem pelo menos um dom espiritual. Você precisa se conhecer. Você precisa entender o projeto de Deus. Não saber o dom que você tem, sabe o que significa? Significa ser ignorante a respeito dos dons espirituais. E o Espírito Santo não quer isso. Então, nesse tempo que eu estou falando, Deus não só vai liberar dons, não só vai trazer manifestação dele sobre você, mas ele vai revelar tipos de dons e dons que você tem. Amém? Então vamos lá. Quais são os tipos de dons espirituais? Efésios 4, nós vemos uma lista dos dons de governo. Uns foram dados como apóstolos, outros como profetas, outros como mestres, outros pastores e outros evangelistas, visando a edificação de todos, para que todos alcancem a plenitude de Cristo, todos sejam maduros espiritualmente. Então, aqui são dons de governo, também são conhecidos como dons, homens dons, são pessoas dadas de presente para a igreja, para edificar o corpo de Cristo. Romanos 12 tem os dons ministeriais, ali vai falar sobre os dons de servir, vai falar sobre os dons de generosidade, dons de liderança, e ali você vai ver vários tipos de dons ligados à igreja ser movida, a igreja se mover nos seus ministérios. E 1 Coríntios 12 vão trazer os dons manifestacionais ou dons de poder. Então alguns usam essa lista como dons manifestacionais, como é o nome que nós damos na igreja, e outros como dons de poder. E eu quero focar aqui nos 9 dons manifestacionais, como eles se manifestam, os dons do poder de Deus, que apontam, não é que só esses são sobrenaturais, mas apontam para uma manifestação de poder, uma manifestação sobrenatural evidente do poder de Deus. Então, é interessante a gente pensar o seguinte, que lá em Zacarias capítulo 4, você tem ali falando sobre o candelabro, e o candelabro é cheio de azeite, que aponta para o Espírito Santo, e o candelabro tem uma haste no meio, e 3 de um lado e 3 de outro. E aí, então você tem o quê? 3 de um lado, com cada um com 3 amêndoas. E do outro também, cada um com 3 amêndoas. Então cada haste vão ter 3 amêndoas de cada lado, em cada uma das 3 hastes. Então nós temos 9 amêndoas de um lado e 9 amêndoas do outro. O que isso aponta? Isso aponta para 9 amêndoas relacionadas aos 9 frutos do Espírito Santo e 9 relacionados também aos dons manifestacionais, listados em 1 Coríntios 12. Então não sou eu que fiz essa lista, foi a Bíblia que fez essa lista dos 9 dons manifestacionais ou dons de poder. E é interessante o seguinte, aqui nós já temos uma lição. Em 1 Coríntios 12 vai falar pneumaticon para falar dos dons, e vai falar também que os dons são frutos do caris, da carisma, ou seja, da graça de Deus. Pneumaticon, que é aquilo que aponta para o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, e carisma, que é fruto da graça, ou seja, Deus deu de graça, Ele decidiu dar, Ele olhou para alguém, Ele entende o chamado dessa pessoa, Ele criou para um propósito, e Ele derrama o dom que Ele quiser para aquela pessoa, fruto da graça. É por isso que, quando eu recebo um dom, não significa que só pelo fato de ter um dom, que eu sou aprovado por Deus. Por quê? Porque não é o que eu conquistei, é o que Deus deu. É fruto da graça de Deus. E por que é legal você pensar no 9 de cada lado e pensar nos frutos? Porque os frutos apontam para o caráter, os dons apontam para o carisma, e você tem que ter carisma e tem que ter caráter. É mais ou menos assim, eu recebi o privilégio de manifestar, de representar o poder de Deus na terra. Isso não pode ser bagunçado, não pode ser de qualquer jeito. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma vida de caráter, para representar, eu tenho que honrar o Espírito Santo na minha vida. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçam o Espírito Santo. Então preste atenção, se você tem dons espirituais,
tenha o carisma, mas tenha caráter, porque tem gente que tem carisma, mas não tem caráter. Tem gente que se vale dos seus talentos, mas não se aperfeiçoam. Os seus talentos revelam o seu chamado, o seu caráter sustenta o seu chamado. Os seus dons espirituais vão revelar ali o seu propósito de vida, o seu chamado, aonde Deus quer usar você, o poder de Deus em você, mas o seu caráter ali vai sustentar, vai viabilizar a sua chegada ao seu destino. Talentos e dons sem caráter é não chegar no destino. Então, você pode ter a manifestação do poder gratuitamente. Eu me lembro que eu era uma criança, eu não entendia um monte de coisa, não sabia direito sobre dons, não sabia direito sobre as manifestações do Espírito Santo. Como toda criança, eu tinha as minhas dificuldades e falhas de caráter, crescendo, entendendo as coisas. E eu me lembro que um dia era uma situação que os meus avós estavam meio amedrontados, porque havia acontecido um crime hediondo, muito assustador, em uma propriedade ao lado. Eles viviam numa fazenda um pouco mais afastado da cidade, e ali então eu estava com eles nas férias, e eu olhei para fora, tinha um gramado na frente, e eu tive uma visão de um leão. A visão, ela aponta para uma manifestação profética. Então eu tive essa visão ali de um leão, e esse leão trouxe para mim o quê? Uma sensação ou uma mensagem do céu sobre segurança e estabilidade em um momento de medo, em um momento de ansiedade. E eu reparti isso com os meus avós, fez o quê? Fez com que eles tivessem essa percepção também. Então Deus usou uma criança. Deus usou uma criança que tinha muito para crescer, muito para entender e que nem entendia direito o que estava acontecendo. Eu nem sabia direito sobre o peso, o significado do leão para a fé cristã. Eu nunca tinha assistido Nárnia, não tinha nem saído o filme. Então eu não sabia exatamente o que era tudo aquilo, mas Deus me deu a graça de ter aquela visão. E isso significa o quê? Que não é porque eu recebi aquele dom e aquela visão que eu não tinha uma caminhada para crescer com Jesus. Então, se você quiser viver o sobrenatural, você precisa crescer no seu caráter. Não é que Deus não vai dar se você não crescer, mas se você quiser que o sobrenatural seja natural, que aconteça mais vezes, você tem que crescer no seu propósito, tem que crescer no seu caráter, na sua caminhada com Deus. E aí o que vai acontecer? As manifestações do Espírito Santo serão cada vez mais evidentes. É como diz os quadrinhos de super-herói: um grande poder exige uma grande responsabilidade. E Deus é esse Deus gracioso, que dá de graça, mas se quisermos ir além, precisamos crescer no caráter. Vamos aqui aos 9 dons manifestacionais. 1 Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E aí nos versículos 8 a 10 são colocados aqui os dons manifestacionais. Vamos lá. Palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12:8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Depois, palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria, às vezes, vai trazer um entendimento, uma revelação da verdade. Vai trazer uma tradução do céu. É uma tradução profética. É uma revelação, é um entendimento dado por Espírito a algo que está encoberto, mas que a gente sabe já uma parte. Por exemplo, você sabe um texto bíblico e você tem uma palavra de sabedoria em cima daquele texto. Você tem uma palavra de sabedoria em cima de um texto bíblico para uma tomada de decisão. O Espírito revela e você tem aquela sensação de uau, como eu não tinha percebido isso, uau, como está claro o que Deus quer de mim, uau, que palavra que tem encontro ao que eu estou vivendo hoje. E a palavra de conhecimento, ela já é aquela palavra de algo a respeito do que eu não conheço, eu não sei. Então é como eu falar agora: você acordou de manhã, você teve uma discussão com seu pai, você se sentiu rejeitado e Deus está falando agora para você que está de camiseta vermelha assistindo essa transmissão, que Ele ama você demais. A luta que você está enfrentando tem a ver com o propósito que você carrega e como um sinal de que Ele ama você. Você tem sentido dores também na perna esquerda e Ele está curando você agora. Aí alguém fala: eu me identifico. Se essa palavra encontrou alguém, trouxe esse nível de assertividade, essa foi uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é o que Jesus falou para a mulher samaritana. Ah, tá bom, você não tem marido, é verdade, né? Mas você já teve 5, né? E esse que você vive agora não é seu marido. E ela vira para ele e fala o quê? Vejo que és
profeta. O que foi isso? Foi uma palavra de conhecimento. Qual foi o resultado dessa palavra de conhecimento? Ela foi para a cidade, contou para todo mundo que tinha ouvido, e a Bíblia nos fala que uma cidade foi salva por causa de um nível de assertividade, de uma palavra de conhecimento, liberada no local certo, do jeito certo, liberando amor sobre uma pessoa que convidou a cidade inteira para ouvir Jesus. Aleluia! Isso é o sobrenatural, isso é o poder de Deus, isso é conhecer espiritualmente, e Deus quer dar esse tipo de manifestação sobre a sua vida. Para crescer em cura, para crescer em palavra de conhecimento, o que você precisa? Você precisa ousar no Espírito, você precisa ter um ambiente onde você pratica essas palavras, você precisa se arriscar, e nós costumamos falar que a igreja é o local do treinamento. Então a igreja não é o jogo, a igreja é vestiário, a igreja é onde a gente treina, a igreja é onde a gente ajusta o time, é o CT de treinamento do time, e a gente joga, depois que a gente é enviado depois do culto, é aí que a gente joga, é aí que o negócio acontece. Então, pratique, tem ambientes para praticar os dons de manifestacionais. O dom da fé, 1 Coríntios 12, 9, é o que nós chamaríamos de fé milagrosa. Acontece em 1 Coríntios 13, 2, Atos 3, 1 e 9. Então, nós temos aqui pessoas que têm uma manifestação de fé. Elas têm uma convicção em uma situação muito difícil, e isso vai gerar milagres, vai gerar sinais, prodígios. Isso é o dom da fé. Dom de curar, a Bíblia também chama o dom de curar como dons de cura, ou seja, são manifestações às vezes específicas para cada tipo de doença. Quando o pastor Randy Clark, que é muito usado por meio de cura, veio na nossa igreja, ele distribui vários voluntários que ele traz na sua caravana, e ele fala: quem tem problema no rim? Tem uma pessoa no time que ele é muito usado por Deus para curar rim. Quem aqui tem esterilidade? Tem um casal aqui que costuma orar, e Deus usa muito esse casal para curar a esterilidade. Então são dons de cura. Dentro do dom de cura você vai ter os dons de cura. E preste atenção, como é manifestacional, eu não posso dizer eu tenho o dom de curar. Por quê? Porque é uma manifestação. Por que eu não posso dizer que eu tenho o dom? Porque, por exemplo, eu dizer que eu tenho o dom quer dizer que eu vou falar e vai acontecer todas as vezes que eu estiver ali, porque eu tenho o dom. E aí isso seria o quê? Seria ter um atributo incomunicável de Deus. O atributo incomunicável é aquilo que Deus tem e não compartilha. Ele manifesta, mas ele não compartilha a responsabilidade, a forma que esse dom vai acontecer. E você tem a graça de Deus de manifestá-lo quando Ele quer, entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse o dom da palavra de conhecimento, o que seria isso? Seria assim: eu sou onisciente. Eu tenho o dom de cura, eu sou onipotente, porque eu posso fazer qualquer cura em qualquer lugar. Então, Deus não compartilhou a onisciência e a onipotência com a gente, mas Ele manifesta a onisciência, Ele manifesta a onipotência pelo seu carisma, pela sua graça. Amém? Vamos lá. Operação de milagres também é um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 10, a parte A. Dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10, parte B. Discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12, 10, parte C. Discernimento de espíritos é quando você vai discernir por que aquele espírito se manifesta. Então, você vai saber a natureza da manifestação espiritual. Já viu quando você está passando por algo? Você não sabe se é porque você errou, você não sabe se é Satanás contra você, você não sabe se é Deus trazendo uma situação para testar você, como acontece lá em Deuteronômio 8, por exemplo. Deus fala que Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto para que fossem tratados, para provar o coração, para ver se amavam a Deus. Então, você às vezes não sabe por que você está com aquele desconforto. O discernimento tem um endereço da atuação espiritual. Isso é do céu, isso é do inferno, isso é da carne. Esse sonho é porque você comeu demais e foi dormir. Esse sonho é uma revelação do Espírito. Esse sonho é uma perturbação maligna, entende? Então, é um discernimento, ele é muito útil para a vida da igreja. E é um dom também manifestacional, tá bom? Aí, você tem também dom de línguas. 1 Coríntios 12, 10, é uma habilidade sobrenatural de falar em línguas espirituais
que não são adquiridas por meio de estudo. Em falar nisso também, dons são diferentes de talentos, porque o talento, ele é natural, é um presente de Deus, fruto da sua graça, naturalmente. Então, eu nasci com uma aptidão para dança, que no caso eu não tenho, uma aptidão para cantar, uma aptidão que não é que eu não precise de treinamento e estudo, mas eu tenho uma facilidade de aprendizado, eu tenho um gosto diferenciado, eu absorvo, eu tenho uma fascinação por essa área e Deus, ele traz uma manifestação diferenciada, isso é um talento. Agora, quando fala de dom do Espírito, não é você aprender um idioma. Da mesma forma, quando eu falei aqui, quando o pastor Randy Clark veio aqui, foi muito interessante que um dos nossos pastores aqui foi chamado para orar, porque ele traduziu em inglês, um casal que ia orar sobre a cura da esterilidade. E aí, quando eles estavam orando, falou assim, olha, nós somos franceses, então nós vamos orar em francês, não precisa traduzir. E aí o casal começou a orar. E aí o pastor que traduzia do inglês para o português estava junto. Daqui a pouco, no meio da oração, ele fala assim, eles estão orando em inglês, eu vou traduzir. Eles começaram a traduzir. E aí, quando terminou, o casal que orou falou assim, puxa pastor, não sabia que você orava em francês. Você sabia o francês? Ele falou assim, não, eu não falo francês. Mas ele entendeu tudo em inglês. Então, e aí ele fez a tradução. Isso já é o que? A interpretação de línguas. O dom de línguas é para a edificação própria. O dom de línguas é uma arma poderosa. Às vezes eu preparo mensagens orando um texto da Bíblia e aí salta uma revelação. Eu sou edificado para edificar outros. Tem um lugar certo. Se eu fizer uma reunião e ficar falando em línguas o tempo todo, eu não vou edificar as pessoas. Alguém pode sentir o Espírito Santo. Não é que eu não vou falar nunca em línguas no culto, mas eu não vou ficar um culto inteiro orando em línguas. Por quê? Porque não há uma edificação coletiva. Mas eu posso passar horas orando línguas em casa e ser muito edificado. Inclusive eu me lembro que uma vez eu comecei a orar em línguas em casa e eu orava em línguas, eu não conseguia parar. A Bíblia fala que o Espírito ora e a carne e a mente fica infrutífera. Então, nem Satanás sabe o que a gente está falando, mas o céu está entendendo tudo. E aí então, eu me lembro que eu orava. E aí eu me lembro que depois de um tempo que eu orava, nós recebemos um telefonema e os meus avós tinham passado por um acidente e minha prima quase morreu. E depois eu ouvi um relato de que no socorro teve um momento que teve uma ressuscitação da minha prima. Ou seja, exatamente naquele momento eu fui incomodado em casa para orar em línguas. Tem coisas que acontecem que eu nem sei quando eu oro em línguas. Então, é um dom importantíssimo para a vida da igreja. Inclusive, preste atenção, talvez tem gente que está falando aqui, eu sempre quis orar em línguas e manifestar o sobrenatural dessa forma, mas a gente está numa quarentena, isolamento, não tem aquela muvuca depois do culto, aquele negócio todo. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser batizado no Espírito na quarentena, você vai começar a orar em línguas na sua casa, você vai começar a orar em línguas no seu quarto, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora, você vai ter uma visitação sobrenatural do Espírito e você vai orar em línguas em nome de Jesus. É muito importante que a igreja tenha essa manifestação. Amém? E aí então, esses são os 9 dons manifestacionais. E agora, nós passamos pelos dons ministeriais de 1 Coríntios 12, dons manifestacionais e os dons de governo. Para que os dons espirituais? Por que você tem que se mover no sobrenatural? Por que você tem que se lançar no Espírito? Para que Ele te lance nas manifestações dEle. Não é para você achar que você é melhor que os outros, não é para você ter uma hierarquia de dons na igreja, aí você chega e fala, não, porque eu sou profeta, né? Então, e aí você tem aquele status de profeta. A igreja muitas vezes, a igreja imatura, por isso que tem 1 Coríntios 13, por quê? Porque o amor é o alto nível de maturidade da igreja. Então eu não atropelo ninguém porque eu tenho mais dom que ele, entendeu? Eu não me acho melhor porque eu tenho dom, porque é fruto da graça de Deus. Então, para que você recebeu os dons espirituais? Vamos lá. Primeiro, para glorificar a Cristo. Você recebeu os dons espirituais, você tem que viver o sobrenatural, viva o sobrenatural. Para quê? Para que Cristo seja glorificado na sua vida. Mas receberão poder, Atos 1:8,
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Então, por que Jesus derramou, por que Jesus prometeu o Espírito Santo derramando poder na igreja? Para testemunhá-lo. Então, você tem o poder, você tem a manifestação do poder do Espírito Santo para glorificar Jesus. Não é para você falar assim, uau, quando eu estou no ambiente, a atmosfera muda, o ambiente fica diferente, aleluias a mim, porque quando eu estou, eu me movo no Espírito. Eu não sou como essas pessoas que ficam só falando e ensinando, não, eu sou como Paulo, porque o Evangelho chega com manifestação de poder. Não é para isso, não é eu estou, o ambiente muda, não. Cristo é glorificado com a manifestação desse dom, porque Deus deu pela graça. Agora, eu preciso entender que o dom se manifesta, o sobrenatural se manifesta para que Cristo seja glorificado. E ao mesmo tempo, olha só, busque manifestar o Espírito para glorificar a Cristo. Tem pessoas que não vão se converter, igual a mulher samaritana. Quem que é a mulher samaritana na Bíblia? É a resistente. Onde ela estava? Estava em Samaria. Não era o lugar que Jesus estava indo para lá. Era o lugar que o Jesus tinha que passar por lá. Então, Jesus passa por um lugar que tinha uma resistente. Você vai passar por muitos lugares na sua vida que tem resistentes lá. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, sua família. Tem gente que não gosta de oração nem no Natal. E o resistente está lá, entendeu? E o que acontece? Assim como Jesus se encontrou com a mulher samaritana e quando ele teve uma palavra de conhecimento, ela se quebrantou. Você vai buscar o Espírito Santo e amar as pessoas. E o que vai acontecer? Ele vai ter a manifestação poderosa dele sobre a sua vida. E você vai ousar em amor. E aí, tem gente que vai falar assim, faz todo sentido. Ele falou para mim que eu estava com aquela dor. Ele falou para mim, ela falou para mim que eu estava passando por aquele problema. E eu me senti aliviada quando eu recebi aquela oração. Fez todo sentido, uau! E aí, o que ele vai entender? Que Jesus deu essa manifestação. Jesus foi glorificado. Que seja assim na sua célula, que seja assim na sua caminhada na faculdade, porque você não está na faculdade para se formar num curso. A Bíblia fala que você está aqui nessa terra, você não foi para o céu ainda, porque você está aqui para fazer discípulos de todas as nações. Enquanto isso, você estuda, entendeu? Então, eu vou para a faculdade para fazer discípulos. Enquanto isso, eu estudo, enquanto isso, eu tenho uma formação, enquanto isso, eu vou ter uma profissão. Então, aquele lugar de trabalho não é minha identidade. Aquele é o meu lugar de fazer discípulos. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para glorificar Jesus. Amém? Assim tem que ser nas nossas vidas. Outra coisa, nós também recebemos os dons do Espírito, a manifestação vivo sobrenatural. Para quê? Para servir aos outros, para servir as pessoas. Então, olha aqui, o texto vai dizer, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. 1 Coríntios 12:7. O Espírito Santo foi dado visando ao bem comum, ou seja, todos são servidos, as pessoas são abençoadas. Deus vai manifestar dom de línguas, para quê? Para que alguém seja abençoado. Deus vai trazer, igual quando eu orava em línguas, eu estava sendo edificado e alguém estava sendo abençoado do outro lado. Eu já recebi testemunho, entra no site do Portas Abertas, que fala sobre cristãos que vivem perseguição. Eu vi um testemunho de uma mulher que dormia dentro de um container, que foi colocado naquele container para morrer no inverno, com paredes geladas de metal, e ela foi colocada ali sem um cobertor e com pouquíssima roupa, e ela passou um inverno rigoroso de um país muito frio, que nevava, dentro daquele container para morrer. E a Bíblia, e ela testemunha que todos os dias ela sentia um cobertor quentinho sobre ela o tempo todo. E depois ela ficou sabendo de uma pessoa do outro lado do mundo, que testemunhou em algum lugar, Deus conectou esses testemunhos, que orava por alguém que estava com frio em determinado lugar do planeta. Uma palavra de conhecimento em que edificou a igreja em perseguição. Então, edificando ao bem, visando ao bem comum. Então, o sobrenatural foi dado a você para abençoar alguém, para abençoar uma pessoa, para abençoar alguém que Deus quer abençoar. Então, esses dias a gente acordou, tinha uma jovem da igreja fazendo 18 anos, e Deus colocou no coração da minha esposa
falando: Marcos, a gente tem que mandar 18 girassóis para essa pessoa. E a gente, 18 girassóis? Tá bom, então tá bom. E eu me lembro que o celular acabou a bateria e a gente não conseguia fechar esse negócio. A gente conseguiu, depois que voltou de viagem, à noite, os 18 girassóis. E aí, então, à noite o girassol chegou lá. Daqui a pouco a gente recebeu um áudio: hoje de manhã o meu pai me falou que ele queria me dar 18 girassóis, que ele não ia poder dar naquele dia, mas que Deus conhecia o coração dela e que Deus ia manifestar o amor dele por ela naquele dia. E antes de acabar o dia, os 18 girassóis chegaram lá. Ei, quando Deus incomodar você para fazer alguma coisa, sabe o que eu penso sobre o sobrenatural? Sabe por que a gente tem que se arriscar? Se você errar, você amou alguém, entendeu? Se não tiver nada a ver, alguém foi amado por você naquele dia. Ninguém foi ofendido por receber aquela encomenda. Mas, quando nós entendemos que é de Deus, e eu vou ousar, pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Pode ser só uma vontade de amar e abençoar alguém? Sim, mas é por meio de uma compaixão, por meio de uma vontade de servir alguém, que os dons se manifestam, que o Espírito Santo se manifesta. Então, viva o sobrenatural. Terceiro, também para revelar a eternidade. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 13: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 12. Então, olha só, hoje a gente vê em parte. Então, o dom da palavra de conhecimento se manifestando é uma parte, entendeu? O dom de cura é uma parte, mas está revelando a eternidade, porque quando alguém é curado, nós estamos pregando que no céu, na eternidade, a gente vai ter um corpo que não vai ter doença. Amém? Quando eu revelo uma palavra de sabedoria, eu estou revelando, eu estou pregando que no céu nós teremos toda a revelação e conhecimento. Aleluia! Então, os dons sobrenaturais, os dons do Espírito Santo, a viver o sobrenatural, aponta para a eternidade. Você está pregando o céu. O Chris Valentin, ele fala o seguinte, que cada cristão é um abridor do céu por onde chega. Você revela o que é o céu, você revela o que é a eternidade. É isso. Então, você precisa manifestar o sobrenatural. E o Bill Johnson fala que os dons são de graça, mas a maturidade é cara. Tá? Então, você precisa servir, revelar a eternidade e ter a responsabilidade de revelar a eternidade pagando o preço da maturidade. E por último, os dons, o sobrenatural, você precisa vivê-lo. Por quê? Porque o sobrenatural vai potencializar a unidade da igreja. É isso mesmo, potencializar a unidade da igreja. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Assim há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, versículo 20. Então, há muitos membros e um só corpo. Preste atenção. Cada membro do corpo tem uma função. O olho é muito importante, mas só o olho não resolve nada. Um amontoado de membros não é um corpo, é um cadáver, entendeu? Agora, os membros todos ajustados, funcionando, um dependendo do outro, o pé depende da mão, a mão depende do corpo, o coração vai depender dos outros órgãos. Então assim, o que é isso? Isso é um corpo ajustado. E quando nós entendemos os dons, nós funcionamos bem. Sabe o que essa pandemia tem mostrado também? Que a igreja é mais unida do que parecia. É mais unida do que a gente achava que era, entendeu? Então, nós vamos potencializar a unidade da igreja, cada um vivendo a sua função, cada um servindo ao corpo. Efésios 4 vai falar: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Efésios 4, versículos 3 e 4. O que o texto está dizendo? Que nós temos que nos esforçar, cada um. É o texto que vai falar do apóstolo, do profeta, do mestre, dos 5 dons de governo. E vai dizer que
tudo isso coopera para uma unidade. Ei, o sobrenatural não é para dividir a igreja, tá? O sobrenatural é para potencializar a unidade do corpo de Cristo. E aí eu quero terminar aqui lendo Efésios 4, mas ao final vai dizer assim: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer simples, que os dons não mostram que somos maduros, mas os dons nos levam à maturidade. Os dons nos ajudam a caminhar o preço alto, a pagar o preço alto da maturidade. Então cada um de nós seremos presentes uns para os outros, edificaremos uns aos outros e o sobrenatural vai fluir com plenitude. Conheça o poder da verdade e a verdade sobre o poder de Deus. Ei, juventude, avante, vamos para cima, vamos revelar o amor de Deus em cada casa. A minha célula vai ser cheia do poder de Deus, a minha faculdade vai ser cheia do poder de Deus, a minha família vai ser cheia do poder de Deus. Por onde eu passar, eu vou ter rastros de transformação, marcas de profecia, vou revelar a eternidade, vou servir as pessoas sobrenaturalmente. Vamos fazer atos de bondade? Vamos, mas a palavra ato de bondade, a expressão ato de bondade aparece pela primeira vez na Bíblia, em Atos 3, quando Pedro, ele cura um aleijado, e ali ele fala, quando ele é questionado ali, em Atos 4, sobre o que acontece, ele fala: estamos sendo julgados por um ato de bondade, ou seja, servimos as pessoas com bondade sobrenaturalmente. Uma cura tinha acontecido, e assim revelaremos Jesus por onde for. Feche os seus olhos onde você está, feche os seus olhos aí, e eu quero orar por você. Eu quero declarar manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Espírito Santo, venha levar cada um agora a manifestação poderosa do seu Espírito Santo. Usa o pastor Mário conduzindo essa juventude para que cada membro funcione sobrenaturalmente no seu lugar, revelando Jesus, revelando sua natureza, com autoridade, com graça, que Cristo seja mais conhecido e cada vez mais recebido nessa comunidade, nessa cidade em Dourados, por causa da manifestação do seu poder, por meio da juventude avante. Derrama o seu poder, derrama a sua vida, derrama cura, derrama palavra de conhecimento, derrama, ativa os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, derrama e ativa, Pai, cada um para viverem sobrenaturalmente, manifestando o seu poder. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ei, avante, ei, para cima, que Deus te abençoe. E preste atenção, eu quero te convidar para praticar os dons a partir de agora. E antes de encerrar essa transmissão, eu quero convidar você também para a Eleve Conference. Vai ser uma conferência gratuita. Nós vamos ter mais do derramar do Espírito Santo. Ano passado vocês estiveram aqui, uma caravana incrível, quase 50 jovens. E esse ano eu quero contar com vocês todos online. Quero contar com Dourados inteiro lá no chat, fervendo e comentando e mandando seu like e dizendo que recebeu algo de Deus. Então inscreva-se no elevesuavida.com e tamo junto, avante para manifestar Cristo sobre a terra. A inscrição é gratuita, tá bom? Deus te abençoe, que oportunidade linda estar com vocês hoje. Valeu, galera!